Olá pessoal, eu sou o Felipe da Bocaina e hoje a gente está aqui com mais uma conversa na segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação. E hoje eu tenho aqui o prazer e o privilégio de conversar com o Luciano Alvarenga. Luciano, primeiramente obrigado aí pelo aceite do convite. Eu que agradeço, cara. Tenho certeza que você tem muita informação importante para passar aí para quem trabalha com conservação. Então antes da gente conversar um pouco, eu te fazer algumas perguntas, se apresente aí pro pessoal, né, para saber quem que é o Luciano Alvarenga. Beleza. A gente vive no anonimato, né? Trabalhando quietinho, né? Eu sou o Luciano Alvarenga, eu me formei em Direito pela UFMG em 2002 e desde a universidade eu tenho uma ligação forte com as questões ambientais, o que me levou ao departamento alguns anos depois, ao departamento de Geologia na Universidade Federal de Ouro Preto. Sempre procurei uma abordagem interdisciplinar das questões ambientais, então fui parar no Departamento de Geologia da Federal de Ouro Preto. Fiz o mestrado, concluí o mestrado há alguns anos e hoje estou fazendo doutorado lá na Federal de Ouro Preto. Trabalho no Ministério Público também desde 2002, já são mais de 14 anos trabalhando lá. Ministério Público de Meio Ambiente aqui de Belo Horizonte, né? Sempre trabalhando com questões ambientais, né? Sempre tive essa ligação forte com as questões socioambientais e ambientais. E também levo uma carreira assim, de professor, né? Leciono em alguns cursos de pós-graduação aqui em Belo Horizonte. E assim, sempre procurando estudar, né? Acho que eu gosto muito assim, de ser estudante, né? Eu gosto muito dessa vida acadêmica, né? De pesquisador, tenho muita curiosidade em relação a muitos temas, então assim... Essa questão a gente nunca forma, né? Formei em Direito, formei em Biologia. De maneira nenhuma. Está em constante formação. É um coração de estudante mesmo. Eu acho que gosto de lecionar, né? Trabalho como professor, mas o que eu mais gosto de fazer é estudar, é pesquisar, é tentar assim, trazer respostas e trazer perguntas também, acho que é fundamental. Né? Talvez mais importante que algumas respostas, né? Mas enfim, se eu pudesse resumir, é uma vida de alguns anos já dedicada, né, a temáticas socioambientais, temáticas de conservação. Não, legal demais, né, que você chegou a comentar rapidamente. O que impressiona na sua carreira aí de profissional da conservação é que você veio do direito ambiental, mas fez o mestrado na UFOP, né, em Ciências Naturais e está fazendo um doutorado agora. O que te motivou ou te deu aquele estalo ali para falar, não, ó, só o direito ambiental, só estritamente legislação, né, o que vai responder as minhas dúvidas ou criar as minhas perguntas sobre conservação, né? O que te levou a ir para esse outro ramo das ciências naturais ali, ser interdisciplinar, né, dentro da conservação? Assim, é uma resposta complicada. A gente não sabe dizer assim qual é a origem dos rumos que a gente toma na vida, né? Outro dia eu fui recuperei um jornal que eu escrevi, um artigo que eu escrevi no colégio, muito antes de eu entrar na universidade, e o texto era sobre a água, né? Era dedicado à água, entrando assim até naquela época já a fundo algumas questões, né? Então acho que a minha ligação com as questões que envolvem a nossa relação com a terra, né, com a vida, ela é uma relação muito forte já há muitos anos. Sim. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu acabei encontrando nessa relação forte um motivo para eu continuar na carreira jurídica, né? Minha carreira ela se transformou eu encontrei nisso, né, na questão ambiental, na questão socioambiental, um motivo forte para dar prosseguimento, né, para dar um sentido à minha formação jurídica. Só que eu sabia também que, lendo um pouco e conversando com as pessoas e tendo uma percepção da vida, assim, que a linguagem e os conceitos jurídicos, elas são insuficientes, né, para dar conta da complexidade das questões, né, sobretudo as questões socioambientais que envolvem a conservação, agora, no meu caso, a geoconservação. Então, é preciso colocar as ciências em diálogo, né, é preciso colocar, assim, as diversas formas de saber, e eu não me refiro só à ciência também, né? Eu preciso ouvir as pessoas, ouvir os testemunhos daquelas pessoas que estão no lugar, isso é fundamental. Então, e eu percebi que saindo assim, nunca abandonei o direito, eu tenho uma relação forte com a formação jurídica, mas eu percebi que se eu colocasse o direito e a minha formação em contato com essas outras formas de saber, não só da ciência, mas também da própria vida, seria melhor.
né? Eu poderia talvez trazer alguma coisa autêntica e original, né? E a gente sabe, né, Felipe, a vida, a universidade, ela tem as disciplinas, né? Nós temos um universo enorme de disciplinas, mas a vida não é assim, não é exatamente assim. Na vida está tudo junto, né? As coisas não são separadas. E eu acho que eu comecei então a perceber que se eu pudesse enriquecer meu olhar, eu poderia ver aspectos que o direito não me dizia. Não, então, legal demais. essa importância, acho que está nisso. E pegando esse gancho, então, que você está falando da importância de... Né, que você percebeu que, às vezes, a linguagem jurídica ali não respondia, né, muita coisa. A gente também nota muito isso, falando pela biologia, né, que talvez o meio acadêmico não consegue conversar com a população. Então, olhando por esse lado, o que você percebe em relação ao conhecimento científico, né, o conhecimento jurídico que é realizado a nível acadêmico, né, com pesquisa, qual que seria a barreira para pegar esse conhecimento e realmente ser mais efetiva a conservação da natureza? Onde que não está conversando aí esse conhecimento científico até a efetivação da conservação? Eu acho que é uma pergunta, mais uma pergunta assim, complexa, ela tem vários lados, né? São várias abordagens que a gente pode dar a essa questão, né? Mas o que eu percebo, primeiramente, assim, é que o tempo, se a gente fala dessa tensão que existe entre conservação, conhecimento e desenvolvimento, nós estamos lidando com tempos que são muito diferentes, eu acho. O tempo da produção do conhecimento científico não é o tempo do desenvolvimento. E também não é o tempo do desenvolvimento no capitalista, particularmente no capitalismo, não é. São tempos muito diferentes. Né? Então, as urgências são distintas. São muito diferentes, as prioridades são muito diferentes. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que eu diria que é fundamental. Então, são cadências diferentes, são tempos diferentes que levam a essa dificuldade de transformar aquilo que é produzido nas universidades efetivamente em vida prática, em vida em conhecimento vivido, né? Mas o que eu mais percebo é que falta, talvez até em razão dessa questão do tempo, falta a escuta. Eu acho que falta a escuta e falta também da parte da universidade, daqueles que produzem o conhecimento científico, uma linguagem preocupada com a escuta. Uma linguagem que se volte para quem vai ouvir e para quem precisa ouvir. Sim. Porque às vezes o conhecimento o conhecimento científico, né, particularmente, ele tem uma linguagem muito hermética, muito fechada, muito técnica, né? Muito técnica. Isso não é uma coisa que acontece só no direito, isso acontece em todas as áreas, você sabe disso. Tenho certeza que na sua área tem conceitos que eu não faço ideia de que seja, né? E assim como na minha também existem aquelas palavras esquisitas, né, que todo mundo brinca, né? Mas isso não é bom. Eu acho que é preciso um momento, né? E tem gente dizendo isso, o Boaventura de Souza Santos fala muito isso, o conhecimento científico, ele precisa, na medida do possível, se transformar em senso comum, ele precisa ser transformador da vida das pessoas. Então, acho que a nós, pesquisadores, cabe essa missão, de tentar, assim, sempre fazer aquilo se transformar em vida prática, né? E no bem das pessoas, e transformar em bem, em qualidade de vida. E aí você tocou num ponto que eu acho que é um ponto-chave ou crucial aí para passar essa barreira aí do conhecimento, que os pesquisadores de forma geral eles são bem cobrados em relação a publicações. E eles se preocupam muito em publicar em periódicos, revistas, né, computações altas, né, de renome, mas são essas revistas que não chegam na população, igual você falou anteriormente, aí, que estão lá no local onde está acontecendo o impacto, né, onde deve ser olhado. E essa comunicação do linguajar, do meio acadêmico, né, da área da biologia da conservação, para a população é nítido que ela praticamente não existe. E para vocês do meio jurídico, né, você falou que vocês também têm uma linguagem bem específica. A linguagem do meio científico, olhando lá o lado dos profissionais da conservação, dos biólogos ou de outros profissionais, elas também atendem à demanda de vocês? Vocês conseguem compreender essa linguagem de artigo científico para poder utilizar na legislação, ou também é uma linguagem que chega um momento que ela
tem algumas barreiras ali que até dificulta você utilizar um artigo científico publicado aí numa Nature, numa Science, no seu escopo jurídico. Esse caminho, esse diálogo, eu não vou enganar ninguém, ele não é um caminho fácil, não é, porque... E não tem a ver só com o fato de as linguagens serem fechadas ou herméticas cientificamente, né? Mas o fato também de uma mesma palavra, conservação, tomemos o exemplo, ela tem significados diferentes, de acordo com ciências e disciplinas diferentes. Então isso é um desafio. Então muitas vezes as pessoas sentam numa mesa para conversar, é muito engraçado, elas estão usando a mesma palavra, mas com sentidos completamente diferentes. Então, às vezes, a complexidade ela vai além do próprio caráter hermético jurídico, a palavra ela talvez importa muito mais que no meio acadêmico, porque é lei. Sim. Aí vem a interpretação, né? Sim. O que eu interpreto com essa palavra ou com essa frase aqui? Né? No direito, assim, as palavras têm uma importância porque a palavra é a nossa ferramenta de trabalho por excelência, né? Então, assim, é evidente que em sentido jurídico... Língua é letra, né? Se brinca, né, na sociedade, né? Mas eu acho que a abordagem interdisciplinar e uma via de mão dupla, tanto do ponto de vista do profissional do direito que quer trabalhar com conservação, como também do ponto de vista do profissional de outras áreas da conservação que quer trabalhar ou quer em algum momento da vida lida com questões jurídicas, né? Esse diálogo, essa preocupação com o esclarecimento dos conceitos, com o se fazer entender, ela é muito importante. Isso exige uma leitura, isso exige, sobretudo, escuta, muita escutatória, né? Mais do que oratória, eu acho. As pessoas têm que tentar ouvir para elas chegarem a um acordo, inclusive sobre as premissas conceituais, sobre as referências, né, que vão pautar a abordagem da questão da conservação, que é o nosso tema aqui da nossa conversa, né? Então, não é uma coisa simples, mas é um caminho muito bonito, que eu posso dizer para as pessoas, né, para o ouvinte que tá nos acompanhando, é que é um caminho muito bonito, desafiador, é uma aventura, traz muita alegria para quem está percorrendo, porque eu acho que é uma forma também de enriquecer os diversos campos do conhecimento. Acho que quando eu participo, quando eu leio um texto que é de uma outra área, a sua área, por exemplo, eu saio mais rico, né? Então, é o sentimento que eu tenho muito claro, porque às vezes a leitura de um texto de uma outra área, ela é capaz de elucidar até um sentido de um dispositivo legal. Né? Então, acho que a beleza do diálogo interdisciplinar está exatamente nisso, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa extremamente desafiadora, difícil, por natureza, não quero iludir ninguém que é fácil, não é fácil, mas é muito gostoso, é muito bonito trabalhar dessa maneira e a maneira mais rica que eu acho de trabalhar é esta. E é importante, se deixar claro desde o início, é importante para todos os profissionais, seja para o profissional que está no direito, né, que tem uma formação jurídica e que trabalha com questões de conservação, seja aquele profissional de outras áreas, né, da biologia, da história ambiental, da sociologia, e que em determinado momento precisa trabalhar com questões de direito ambiental. Acho que é um caminho uma via de mão dupla. Sim, você falou algo muito importante aí que talvez a gente está precisando mais escutar até mesmo do que falar. E isso vem em uma conversa. Sim. Agora, complementando, Felipe, se você me permite, claro. Você falou antes sobre a questão dos critérios, né, da questão das publicações científicas, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa aqui sobre as pessoas que estão nas instituições que avaliam e que estabelecem esses critérios, mas eu acho que é preciso que isso seja revisto, porque do meu ponto de vista é mais importante um trabalho que seja capaz de produzir um resultado social, né, que seja capaz de chegar às pessoas trazendo um bem, melhorando a qualidade de vida das pessoas, salvaguardando uma espécie efetivamente, do que um trabalho científico publicado na revista mais aclamada do mundo e que não serve para nada, e que não resulta efetivamente num ganho social, socioambiental. Que a gente sempre conversa, né, na Bocaina. É claro que é importante você publicar numa revista grande, porque isso vai trazer visibilidade para o seu laboratório. Mas como a nossa conversa é conservação, né, não basta você indicar uma área prioritária para conservação e parar ali, né, se você não ultrapassar aquela parte de indicação e correr atrás para realmente efetivar. Para quem trabalha com conservação, lógico. Alguém que trabalha com outra área não tem que ter
essa meta, mas para quem é um profissional de conservação, acho que o final do seu trabalho, que ele pode falar, ó, acabou meu trabalho, é quando efetivamente vai conservar 2 pés ou a área ali, né? E aí entra uma outra questão que você estava falando, da questão de escutar, falar, de conversar entre áreas. Não adianta só biólogos conversarem com biólogos, né, e o pessoal do direito conversar com o pessoal do direito, o pessoal da arqueologia, só com o pessoal da arqueologia. Né? A questão de conservação é uma ciência multidisciplinar. E aí, pegando um exemplo, principalmente seu aqui, trabalhando no Ministério Público, né, de Meio Ambiente aqui de Belo Horizonte, vocês estão bem próximos de uma instituição reconhecida aí mundialmente, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Tem um corpo técnico grande, com vários especialistas renomados nas áreas de ecologia, zoologia, botânica, conservação. E como que você enxerga, ou se você consegue enxergar, esse contato de uma instituição, né, de uma universidade, dos pesquisadores da conservação, tendo um link direto com o Ministério Público, que também trabalha com conservação e mais efetivamente ali na prática da conservação, precisando sempre desses dados. Existe essa conversa entre a universidade e o Ministério Público? Como é que você vê essa conexão? Primeiro, assim, do ponto de vista metodológico, né, a gente já falou sobre isso, eu acho que o diálogo, né, com a universidade, a colaboração, ela é fundamental, ela é uma premissa, tem que existir. A gente trabalha com direito ambiental, né, trabalha com conservação. É uma pergunta fundamental. Conservar o quê? Né? A gente está trabalhando com uma determinada área, uma unidade de conservação. Então a gente precisa da pesquisa que é realizada na universidade, e a UFMG, entre outras instituições, ela é um centro de excelência, né? A gente precisa dos dados, das pesquisas, daquilo que há de mais avançado em termos de investigação científica, para nós podermos realizar nosso trabalho no Ministério Público de uma maneira mais efetiva ou próxima daquilo que é o ideal. Felipe, a questão da interdisciplinaridade, ela pode obedecer a uma lógica bem simples para aquela pessoa que está começando e quer trabalhar nessa área, né? O que diz quais são as necessidades dos ecossistemas, da biosfera, assim, a instituição privilegiada para dizer isso que nós temos atualmente é a ciência. Não é a única, mas é a ciência. Tem muita gente por aí sábia na rua, né? A gente encontra no interior, nesses recantos aí, que sabem mais do que muitos professores. O saber dessas pessoas é preciso não abrir mão dele, nós precisamos incorporá-lo também. Não, com certeza. Mas a ciência, assim, historicamente, ela tem sido uma voz privilegiada nesse diálogo. Então, instituições, né, não só o Ministério Público, mas quaisquer instituições que trabalhem com conservação, que tenham a conservação biológica entre seus objetivos, tem que manter um diálogo permanente com a universidade. E nós temos assistido isso nos últimos anos, né, a ampliação desses canais. Cada vez mais instituições como o Ministério Público, não é só ele, mas tem se aberto, né, a ouvir aquilo que é produzido pelos professores, pelos pesquisadores dentro da universidade e tentado transportar esse conhecimento para a realidade prática. Com algumas dificuldades, é claro que existem. Nós falávamos sobre o tempo. O tempo de trabalho do Ministério Público é diferente também do tempo de trabalho de um professor, de um pesquisador universitário. Isso traz algumas dificuldades na prática. Mas é preciso vencê-las aos poucos. Eu acho que a instituição ela tem caminhado nesse sentido, né? Já há passos muito importantes. Então, sobretudo para lidar com questões complexas, né, como nós temos vivenciado aqui no Estado, em função do rompimento da barragem, Samarco, Vale BHP, um caso desse é imprescindível o diálogo com aquilo que é produzido na academia, na universidade. Como é imprescindível também ouvir as pessoas do lugar. Esses diálogos são premissas fundamentais, eu acho, para trabalhar com questões Não adianta formar uma grande equipe multidisciplinar, mandar para campo, se em nenhum momento eles conversaram com quem estava lá. De jeito nenhum, é preciso ouvir. O direito ambiental, do meu ponto de vista, ela é essencialmente socioambiental, porque nós não podemos abrir mão dessa relação com a sociedade, nunca. Mesmo a temática da conservação, que aparentemente para quem está nos ouvindo, ela pode aparecer como uma temática que é
uma temática estritamente científica ou um pouco distante da sociedade, nunca é. Sempre é um componente social envolvido que é preciso integrar, é preciso ouvir com cuidado, ouvir com carinho, com reverência. Não se pode abrir mão disso. Você teria uma dica para passar? Porque isso que você está falando é muito importante, Luciano, essa questão de ter uma análise socioambiental da conservação, procurar compreender e escutar, né, as pessoas que estão na área que você julga importante para a conservação, até para tentar moldar ali que tipo, vai ser uma unidade de conservação que eu vou propor aqui, mas qual tipo? Né? Qual que seria uma dica, você que está estudando há mais tempo, vai muito para conversar com essas pessoas, né? Para um biólogo que acha que vai ficar a vida toda ou trabalhando com planta ou com bicho, porque não quer conversar com pessoa. Qual que é a dica que você poderia dar ali para estimular mesmo essa conversa? Deixar bem claro assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, assim, que tem um pouco a ver com a minha experiência pessoal, né? Não é nenhuma receita de bolo. Sim. Eu acho que é só um testemunho, é um compartilhar de experiências, né? Então, olha, eu sempre gostei muito da metáfora do jardim, sempre gostei muito da ideia do jardim, porque o jardim é aquilo que envolve um componente natural e um componente humano, um componente social, cultural, né? Nós temos conceitos em ciência que traduzem bem essa relação, patrimônio natural, patrimônio cultural. E isso é muito fluido, né? O patrimônio natural ele tem um valor cultural também, e vice-versa. É muito fluido isso. E o patrimônio natural tem um material e o imaterial. Mas essas distinções, elas são muito fluidas na prática, né? Então, a gente precisa ter sensibilidade em relação a essas questões. Como eu gosto muito da metáfora do jardim, eu comecei a perceber, assim, pela minha experiência, que para cuidar do jardim, fazendo uma brincadeira de poética aqui, eu precisava ouvi-lo. Então, a primeira dica que eu dou para o profissional, né, de qualquer área, principalmente da área jurídica que está começando agora a carreira, né, que se interessa por temáticas ambientais e de conservação, é que procure se formar para ouvir as necessidades dos ecossistemas, da geosfera e as necessidades socioambientais. E para isso é importante ele ter essa escutatória interdisciplinar e essa escutatória também sensível à cultura, à sociedade, às pessoas que estão ao redor. Aquela pessoa que está num recanto, lá num vilarejo lá no sul de Minas ou em qualquer outra parte do estado do nosso país, que tem muito conhecimento a compartilhar, né? Já está escutando ali há muito tempo. Então é preciso saber ouvir as necessidades dos lugares, e as vozes dos lugares são as vozes das pessoas, sejam elas os sábios ali da região, ou as pessoas que estão, os matutos, né, muitas vezes, ou os professores. Depende, né? As situações elas são riquíssimas em possibilidades. Então acho que é uma dica que eu dou ao profissional, a pessoa que está começando agora a carreira, é essa: se abrir a ouvir, e não abrir mão de jeito nenhum da abordagem interdisciplinar, sempre investir nisso. Eu acho que isso é muito saudável. Agora, falando sobre uma questão, assim, um alerta particular para os profissionais do direito, nunca transformar o direito num tecnicismo, numa técnica. O direito é uma ciência e ele precisa ser resgatado nessa beleza que ele tem como ciência, né? Essa visão de que o direito é um curso que se faz para fazer concurso é a pior coisa que existe para o direito como ciência. Não estou aqui condenando ninguém que quer fazer concurso, que tem isso como objetivo, até porque é um objetivo de qualquer um de nós, dependendo da carreira que se escolher. Espero um dia, por exemplo, fazer um concurso para ser professor numa universidade, é um sonho que eu tenho, né? Mas nunca transformar o curso num instrumento para o concurso. Isso foi um erro, acho que fundamental, de qualquer profissional e principalmente do profissional da área jurídica. E o risco dele se transformar num profissional infeliz não é pequeno, ele é grande em função dessa visão. É preciso trazer a beleza ao direito. Se quer fazer concurso, faça o concurso, mas nunca abra mão da reflexão, da autonomia, da autenticidade do pensamento jurídico. Isso é muito importante. Seja qual for o caminho, né? Às vezes não é em questões de conservação, mas o direito tem belezas em outras áreas também que são notáveis. E seguindo essa linha de raciocínio de não levar um curso só por levar, né? De ter algumas metas, né? E na sua formação, você já tinha uma meta desde pequeno ali, né? Que era a parte ambiental.
E aí, voltando um pouco da sua questão interdisciplinar, atualmente você está no doutorado em Ouro Preto, que o título, se não me falha a memória, é Contribuições à Modelagem de Geoparques no Brasil. O que você quer com isso, Luciano Varenga? Eu comecei com um trabalho com cerrado no mestrado e foi um trabalho que trouxe alguma coisa, eu procuro, não vou dizer que trouxe, mas a minha intenção foi trazer alguma coisa de original, colocando o direito em diálogo com a geologia ambiental, com a biologia da conservação e com a fitogeografia. Então a minha abordagem foi uma abordagem crítica da configuração da legislação ambiental a partir das necessidades que uma escala de bioma, evidentemente, uma escala grande, né? Mas a partir das necessidades que o bioma tem de conservação. E agora, mais recentemente, eu fui para a geoconservação, eu tomei essa decisão, porque eu vejo na geoconservação hoje um campo privilegiado para a integração de várias áreas do saber. O direito ambiental é uma delas, patrimônio cultural, sem dúvida, é um outro campo do conhecimento privilegiado dentro da geoconservação. E mais uma vez é uma tentativa de tentar trazer algo novo, misturando campos do conhecimento que não foram misturados ainda. Pelo menos do que eu tenho notícia, não vejo, não conheço trabalhos que sigam a abordagem que eu estou tentando seguir. É a primeira vez que eu estou seguindo esse caminho. É um trabalho de desbravador, né? Sim. Mas que está me dando muita alegria. E envolve também elementos pessoais. Eu estou trabalhando com a área da Serra da Canastra, que é uma área de onde vem os meus ancestrais, né? Os alvarengas vieram da Serra da Canastra, pelo menos da minha família. Então, assim, tem alguns elementos pessoais também. Eu estou tentando identificar, trazer um contributo à geoconservação a partir de uma modulação, né, ou da modelagem das condições jurídicas para instituir e gerir efetivamente áreas voltadas para a geoconservação no nosso estado e no nosso país. Então o meu contributo, pelo menos como intenção, é esse, trazer uma coisa nova nessa área da geoconservação. Lembrando que nós estamos no estado que é riquíssimo no patrimônio geomorfológico. Sim. Nós temos geoformas belíssimas, então é também uma tentativa minha de que nós lancemos um olhar para esse patrimônio que nós temos, não só com aquele olhar economicista, né, que parte da ideia de que tudo tem que ser extraído e tudo que tem que ser transformado em riqueza financeira. Há uma riqueza cultural, uma riqueza geomorfológica, uma riqueza paisagística, da qual nós não podemos abrir mão. Sim. Então eu vi na geoconservação um campo privilegiado para eu trabalhar esse conceito, essa ideia, esse objetivo, sobretudo a partir do conceito de geoparque. A modelagem no meu trabalho é a modelagem de um geoparque. Então estou tentando lançar um olhar para o direito, lançar um olhar para a Serra da Canastra e modelar um sistema de geoconservação para aquele espaço. Espero que isso seja frutífero, né, para outras iniciativas de geoconservação no nosso país. Nós já temos uma iniciativa de geoconservação importante, que é o Geoparque do Araripe. Aqui em Minas Gerais nós temos tratativas avançadas para o Geoparque do Quadrilátero Ferrífero. Então, eu de alguma maneira estou tentando me inserir nesse processo e tentar trazer minha contribuição de maneira assim, a mais autêntica e a mais consistente possível. E no seu doutorado, né, multidisciplinar, qual que seria ali o tema que você, ou maior dificuldade, ou seja para interpretar, ou de buscar uma leitura complementar? Existem várias dificuldades, eu acho, no trabalho, sobretudo se eu pensar do ponto de vista do direito ambiental, preciso dizer que não há muitas referências em geoconservação na literatura que a gente pode chamar jurídica ou de direito ambiental, há pouquíssimas referências. O que me leva... O termo é relativamente recente, mas aqui no Brasil, novo, né? O sim, termo geoparque. Sim, o tema geoparque é novo, a temática da geoconservação é nova. Ela está bem estabelecida em alguns países, né, como Portugal, mas ela é uma temática nova no nosso país. Enfim, isso por si só já é uma dificuldade. Não há um acervo literário muito rico, há riqueza sim, mas não há muita fartura de material.
O que me leva novamente à caminhada interdisciplinar. Eu preciso sair do direito e buscar as referências na própria área da geoconservação, na geologia ambiental, para incorporar elementos ali no meu trabalho. Esse é um desafio importante, mas eu acho, Felipe, que o maior desafio é o desafio metodológico, sem dúvida, porque, como eu te falava antes da nossa entrevista, né, a gente conversava aqui, fazer uma prévia, né, a gente faz, é uma caminhada que se faz, quer dizer, o caminho é construído caminhando. Sim. Acho que a ideia é esta. Sobretudo nessa área da abordagem interdisciplinar, é preciso ter essa noção, né, de que a gente está construindo o caminho caminhando. E a gente está sujeito a cometer alguns erros, né, nessa caminhada, mas fazem parte, os erros fazem parte, sem dúvida, da caminhada. Os erros têm uma importância, você mesmo disse, são os referenciais que a gente tem para não cometê-los novamente, né? E eu acho que a beleza está nisso também, é uma aventura, né, de conseguir seguir essa caminhada. E para o profissional também, né, para o estudante que está nos ouvindo, eu acho que é uma das belezas dessa abordagem que mistura, que coloca ciências em diálogo. Tem muita coisa legal para se fazer a partir dessa abordagem que não foi feita ainda. Então, o meu trabalho ele entra um pouco nisso. Tem um risco enorme por causa da dificuldade de referencial metodológico bem estabelecido, mas ao mesmo tempo me dá muita liberdade de construção e de tentativa também, de fazer coisas diferentes. Legal demais. E falou de interdisciplinaridade, Luciano, para quem está nos assistindo, está no início da graduação ou formou e está querendo trabalhar com conservação, qual que é a importância de ser interdisciplinar? É uma premissa. Eu acho que, pelo menos do meu modo de entender, é uma premissa. Eu penso assim, para quem está nos ouvindo, existem diferentes formas de você trabalhar com questões ambientais. Você pode trabalhar com questões ambientais uma vida inteira com um olhar só apenas disciplinar, né? Mas eu acho que a abordagem interdisciplinar ela enriquece muito a abordagem, ela permite, né, que a gente consiga ver aspectos que uma abordagem estritamente disciplinar, fechada, não evidencia. Então eu considero uma premissa. Como eu falei no começo da conversa, é difícil, né? Tem vários desafios a serem defrontados aí, mas é uma abordagem que eu considero assim, fundamental. E volta aquela frase, brincando com a questão do jardim, né? Se nós lidamos com conservação, no meu caso agora geoconservação, e nosso foco é o jardim na metáfora, é preciso ouvi-lo. Né? Nós nunca podemos abrir mão dessa escuta. Sim. E o direito, é evidente que ele traz um componente importante nessa oitiva, mas ele não traz tudo. Então, quanto mais áreas do saber for possível a gente envolver, melhor. E aprendi também com o professor, meu orientador, Paulo de Tarso, professor do Departamento de Geologia da UFOP, ele nos falou uma frase que eu achei belíssima. Às vezes é melhor você saber menos de vários campos do conhecimento, saber colocar essas coisas em diálogo, do que saber muito sobre uma coisa só e se cegar, se tornar cego para outras coisas, né, para outras abordagens, outras formas de ver aquilo que está sendo pesquisado, aquilo que está sendo tratado como problema ou como objeto de pesquisa. Né? Não, legal demais. Acho que eu também compartilho desse pensamento aí de conhecer um pouquinho de cada coisa. Às vezes é melhor para você fechar um quebra-cabeça do que ficar focado em uma grande coisa e às vezes a solução ou uma possível solução está do lado e você não consegue perceber, né? Porque não quer desviar o olhar. E outra coisa também, que o trabalho do mestrado, né, ele teve muito a ver com isso. O direito tem limitações claríssimas. A lei não é perfeita. Então as pessoas não podem trabalhar com essa premissa. A lei, ela tem virtudes fantásticas, sobretudo a lei ambiental voltada para a conservação, mas ela tem limitações claríssimas e que só a abordagem interdisciplinar, a escuta a outras formas de saber, são capazes de evidenciar, assim, são capazes de deixar claro, não dá para abrir mão disso. Perfeito. E aí, você teria uma dica, então, por exemplo, para quem está iniciando aí os estudos ou a profissão na conservação, de como eles poderiam contribuir com seus projetos de conservação em relação a uma análise jurídica, né? Como é que eu posso contribuir com o meu projeto? Eu trabalho com caverna. Como é que eu posso encaixar uma parte jurídica aqui para ajudar o Ministério Público, o Luciano Alvarenga ou quem for do direito ali? Assim, para quem está nos ouvindo, né, então, não é, como falei, né, falei com você, não é uma receita de bolo, né, aqui é só uma partilha de uma experiência que eu posso compartilhar com
com quem está nos assistindo, nos ouvindo. Primeiro, é que é muito importante, se para o profissional do direito é importante ouvir as outras áreas, para o profissional das outras áreas, como eu disse, também é importante ouvir o direito. Então, ter uma noção mínima de alguns conceitos jurídicos, sobretudo para quem está na área de conservação, os princípios de direito ambiental, acho que já dão ferramentas muito interessantes para trabalho, né, em questões ambientais, de um modo geral, né? Então, essa escuta também é importante. E ter a noção, gente, se você, por exemplo, trabalha com as cavernas lá, você vai a campo, identifica que uma caverna está sofrendo um determinado tipo de ameaça, ela está sofrendo algum tipo de risco, de danificação. Levantar essa informação da maneira mais clara possível e levar ao conhecimento de uma instituição, o Ministério Público é só uma delas, que possa transformar aquele teu conhecimento, aquela tua informação, aquele atributo da caverna, por exemplo, numa medida de proteção, de salvaguarda. Então, gente, o conhecimento da área de vocês, da conservação, da geoconservação, no meu caso, tem uma importância, porque é a partir desse conhecimento que eu posso traduzi-lo num comando jurídico, numa medida de proteção, de salvaguarda, a partir dos instrumentos que o direito ambiental brasileiro ou internacional oferece. Então, assim, todas as formas de conhecimento têm importância. A beleza da forma de conhecimento jurídico é que ela pode se reverter num dever ser. Bom, se eu tenho algo valoroso aqui do ponto de vista ambiental ou socioambiental, por exemplo, se eu posso estar falando também de patrimônio cultural imaterial, eu posso estar falando aqui do modo de fazer um queijo, canastra, por exemplo, que foi inclusive agora registrado como bem de patrimônio cultural imaterial. Então, há um bem, seja ele ambiental, biológico, um bem espeleológico, um bem cultural que mereça uma medida de proteção, eu preciso transformar isso então num dever ser, e é nesse momento que o direito entra. Então esse diálogo é permanente, é muito importante. Então, todos os profissionais, gente, têm valor, o profissional da área jurídica, o profissional das ciências biológicas, da espeleologia, que lida com patrimônio cultural, todos eles têm seu valor, e é nesse diálogo que as coisas vão acontecendo. E vai valorar ainda mais quando eles começarem a conversar, né? Com certeza. Um com o outro ali, né? Tem que conversar. Acho que para conservação nada melhor, né? Paciente, com muita escutatória, né? Acho que escutatória é mais importante do que oratória. Sim. As pessoas precisam se educar mais a ouvir. A gente está num mundo que não é muito educado a isso, mas é preciso ouvir. Né? Com certeza. E, Luciano, fazendo uma pergunta mais ampla, sim, talvez não sei nem se é filosófica. Sim. Você falou aí agora que o direito, né, as leis não são perfeitas, às vezes são muito fechadas. Como é que você analisa, então, a nossa legislação brasileira em relação ao que foi prometido na nossa Constituição, somente no artigo lá 225? Você acha que está cumprindo, está longe? Como é que está aí? Olha, essa pergunta é super filosófica, né? Eu acho bem filosófica. Vejam, eu acho assim, que é preciso recorrer assim, ao poeta para responder. Né? O Carlos Drummond de Andrade tem um poema que eu acho belíssimo, que fala assim: os lírios não nascem da lei, as leis não bastam. Acho que o Drummond ele nos responde muito bem. Nós temos uma legislação ambiental brasileira muito legal, muito bacana, assim, é uma lei muito bem construída, né? Nós temos grandes possibilidades de proteção, a parte de conservação e de geoconservação, inclusive a partir da nossa legislação já estabelecida. Mas nós nunca podemos iludir em relação ao fato de que a lei vai dar conta de tudo. É preciso muito mais do que isso. A lei, em certo sentido, ela estabelece compromissos, mas o compromisso só é posto em prática, ele só é efetivamente real na medida em que há engajamento, há boa vontade, na medida em que as pessoas se comprometem efetivamente e com o coração a transformar aquela ideia que aparentemente é até utópica em realidade. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. É o que diz o artigo 225 que você citou. Mas será que todos têm mesmo na prática? Anda por aí na cidade que você vai ver que não. Né? Então, é um compromisso permanente. Eu acho que as pessoas precisam se engajar nesse compromisso e procurar ler e interpretar a legislação ambiental a partir desse compromisso fundamental.
tem outras premissas, a dignidade da pessoa humana, a realização da justiça ambiental sem qualquer forma de discriminação, né? E tudo isso são compromissos fundamentais. Agora, a interpretação do direito, ela precisa ser permeada por esses conceitos, por essas premissas fundamentais. Porque na parte da legislação, no nível assim, abaixo da Constituição, além de haver aquelas antinomias que eu citei para você, da legislação em relação às necessidades dos ecossistemas, muitas vezes há uma incompatibilidade, uma tensão, também há uma tensão que é própria interna do direito, entre os próprios comandos da legislação que a gente chama de infraconstitucional e aquele comando constitucional fundamental. Às vezes existem comandos na legislação, seja em leis ou deliberações normativas, que estão em desacordo com aquele comando fundamental, né? O próprio novo Código Florestal é riquíssimo em exemplos de preceitos que a gente pode dizer que são inconstitucionais, né? Mas o que eu acho mais importante, Felipe, é o engajamento efetivo, individual e coletivo. Nós só vamos realmente conseguir transformar as coisas a partir desse engajamento, a partir da vontade das pessoas, de uma motivação forte para mudar as coisas. Né? E é preciso também nessas horas a gente se apegar a exemplos que vão muito além do direito. Né? A gente voltando aqui mais de, sei lá, muitas centenas de anos atrás, São Francisco de Assis, pessoas que viveram efetivamente uma transformação. Né? Eles não só disseram, mas vivenciaram. Então isso é muito importante. Né? Então os líderes não nascem da lei. Os líderes não nascem do cuidado das pessoas, nascem da terra, nascem desse engajamento que vai muito além daquilo que está escrito nos textos. Perfeito, né? A gente tem que parar de achar que a lei deixa o pessoal do direito resolver, a parte de conservação deixa o pessoal... Sobretudo no nosso país, em que há a cultura de que lei resolve o problema. Pois é. Né? Cria-se uma lei e de repente gera aquele sentimento de pacificação social. Bom, agora nossos problemas estão resolvidos. A lei é apenas um momento, num processo que é muito mais amplo, sem dúvida. E é interessante, né, falando de questão da lei, de saber interpretar a lei, de buscar, né, o conhecimento da legislação. Pegando, né, o meu exemplo da minha formação na UFMG, lá na minha época, acredito que hoje também, pelo que eu conheço ainda o pessoal que estuda lá, nós não tivemos nenhuma disciplina sequer sobre legislação ambiental. E aqui nós estamos num estado que existe um licenciamento ambiental, né? Existem vários impactos de grande porte e é um dos ramos da profissão de um biólogo ali trabalhar no licenciamento ambiental. E nós não temos, né, uma disciplina sequer falando sobre isso. Na sua visão, né, como professor, como profissional que trabalha na conservação utilizando a lei também, qual que é a importância, por exemplo, no curso de biologia, de ter uma disciplina ou que seja optativa, mas algo que já insira, né, esse estudante no mundo da legislação ali, né, para ele saber, até mesmo para os projetos dele. Ó, que legal essa lei da Mata Atlântica aqui, eu trabalho com a Mata Atlântica, às vezes eu posso encaixar o meu projeto para pegar responder algum artigo, um inciso que seja ali. Qual que é a importância de inserir a legislação ambiental numa disciplina, né, do curso de biologia ou de uma outra área da conservação? Tem várias importâncias, eu acho. Né? Eu penso que, primeiro, assim, contextualizar um pouco a dificuldade que a universidade hoje tem. Né? Nas próprias faculdades de Direito, em muitas delas ainda não é ofertada a disciplina de Direito Ambiental, sequer como optativa. Então, é um desafio que precisa ser enfrentado pelas próprias faculdades de Direito. Por outro lado, eu acho que é muito importante haver, tanto nas faculdades de Direito, como também nas outras faculdades, nas outras unidades da universidade. É preciso esse diálogo, né? Porque, como eu falava, né, todas as abordagens, a abordagem do dever ser, que é a abordagem propriamente jurídica, ela tem um valor dentro de qualquer ação de conservação. As ferramentas jurídicas, elas estão aí para isso. E se o profissional da área de biologia da conservação ele conhecer melhor essas ferramentas, fica melhor o trabalho. E, ao mesmo tempo, ele consegue imaginar e conceber temas mais interessantes para ele trabalhar, que envolvam uma componente jurídica, que vai ser interessante para o profissional também. Né?
Se eu me enriqueço como profissional do direito indo para outras áreas, a mesma coisa acontece no caminho inverso, sem dúvida. Então eu acho que a importância está aí. Agora, bem entendido, é muito importante que o professor, né, o encarregado da disciplina de direito ambiental, ele seja um professor sensível ao fato de que ele está lidando com um profissional que teve, né, um percurso acadêmico diferente do dele. Então, voltamos ao início da conversa, né, a preocupação com uma linguagem que seja mais acessível, que seja uma linguagem mais compartilhável entre diferentes campos do conhecimento, ela é muito importante nesse momento. Não adianta nada haver um professor e que trate o direito, e propriamente o direito ambiental, com uma linguagem hermética, uma linguagem fechada, com conceitos que são muito tipicamente jurídicos, né? Isso não vai ajudar. Causar uma repulsa daquele aluno, falar, eu não quero nem saber de legislação, mas não, olha... O que frequentemente acontece, né? Então eu preciso ir quebrando algumas barreiras também, né? E barreiras, inclusive, culturais, que há em relação ao fato de que o profissional de direito usa um linguajar muito fechado. Na verdade, que o linguajar do profissional de direito, a meu ver, ele é fechado exatamente porque a ciência dele se fechou historicamente. Assim como a ciência, né, de outras áreas, ela é assim como acontece em outras áreas. Então, eu acho que essa preocupação é importante, né, haver desse compartilhamento no nível mais acessível da informação. Agora, que o diálogo é importante e, concretamente, que uma disciplina de direito ambiental em qualquer curso que lide com conservação tem relevância e sem questionável, do meu ponto de vista, tem que haver. E otimizar esse tempo que é distinto, né? Claro, conservação, claro, direito. sem dúvida. E eu acho que a universidade também ela tem dado alguns passos importantes nesse sentido. Há poucos dias eu li um texto exatamente sobre geoconservação. Dentro da geoconservação já existe uma sub-área chamada geoconservação aplicada, e dentro da geoconservação aplicada o direito ambiental já é tratado. Então já há um indicativo na literatura nesse sentido. Eu acho que o surgimento também dos novos temas, e a geoconservação é um deles, pode ampliar esses espaços de mistura, de diálogo e de oitiva, né, de escuta. Isso. Eu acho que isso é importante. Não, legal demais, Luciano. Eu acho que essa conversa está fantástica, várias dicas. E agora, né, a gente falou de ter essa conversa, de saber falar de legislação para quem não é da área. Estou vendo que você trouxe aqui alguns exemplares de uns livros. Vou pedir para você então indicar, né, livros, artigos, sites, para quem se interessou, um biólogo, um outro profissional, alguém que está também entrando no direito agora e se interessou pela parte ambiental de conservação, né? Indicar alguns materiais aí para ter esse início. Eu acho assim, para quem está lidando com temáticas ecológicas de um modo geral, né? Mais uma vez, não é nenhuma receita de bolo que eu vou dizer aqui, né? Existem referências e textos belíssimos, existem exemplos de vida que são fantásticos também, que a gente não pode... tem que olhar para eles com cuidado, né? Mas alguns livros assim que fizeram parte assim da minha vida. Esse livro aqui do São Francisco, chamado São Francisco de Assis, Ternura e Vigor, é um livro do Leonardo Boff, é um livro antigo do Leonardo Boff, né? É um livro que faz parte assim de uma literatura do Leonardo Boff que já data de mais de 15 anos, salvo engano. Eu tive a oportunidade, inclusive, de falar com ele sobre esse livro. E ele o considera um dos melhores livros que ele já escreveu até hoje. Então vale a pena, assim, é uma referência, não para tratar do direito, mas para compreender, compreender assim, essa dimensão ecológica da crise que a gente vive hoje e compreender um exemplo de vida que foi São Francisco de Assis e como aquele homem que viveu há muitos anos atrás, ele teve a sensibilidade de, usando os conceitos daquela época, de fazer coisas extraordinárias, de integrar as formas de saber de uma maneira muito... Ele já tinha uma visão multidisciplinar há muito tempo. Não usando essa palavra, né? Mas ele teve uma visão de integração. Os naturalistas da época, né? Os naturalistas são outra referência fundamental. Eu não trouxe aqui, mas são uma referência incrível. E eu acho que o São Francisco de Assis, ele é um exemplo de como uma pessoa é capaz de vivenciar aquilo que ela postula como crença, como valor.
a capacidade dele, a capacidade também que ele teve de transformar, né, a própria vida é uma coisa assim admirável, né? Tanto que ainda hoje ela é referida inclusive na literatura científica de conservação como um exemplo, né, histórico, né, de a ser seguido, né? Existe um texto aí, histórico aí na ciência, que é um texto de 1969, eu acho, chama As Raízes Históricas da Crise Ecológica Contemporânea, é uma coisa mais ou menos assim, e que fala exatamente sobre a vida de São Francisco de Assis. Muito legal. Outro exemplo muito parecido que eu acho, sobretudo o capítulo final, é um livro chamado Filosofia da Civilização, do Albert Schweitzer. Albert Schweitzer é outra figura muito semelhante a São Francisco por essa questão da vivência. Foi uma pessoa que tem uma vida assim, não dá para falar que a vida dele é riquíssima nessa capacidade de transformação e de vivenciar os conceitos. O Albert Schweitzer, por acaso, ele é um dos pais da bioética, então acho que por si só já tem um valor. E o capítulo final desse livro, que é dedicado ao que ele chama de ética de reverência pela vida, eu acho que é uma leitura que eu arrisco a dizer assim, ela é obrigatória para qualquer um que queira se dedicar assim ao trato e ao cuidado com a vida. Acho que as palavras dele são realmente incríveis, e é impressionante que um homem tenha vivido como ele viveu, o Prêmio Nobel da Paz, dedicou-se à caridade como médico na África, né? E foi um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach no tempo dele. A vida dele é uma coisa assim fantástica, mas sobretudo eu acho pelo fato dele ter sido um homem que vivenciou essas coisas com muita força, com muita persistência, com muita tenacidade, e deixou um legado literário fantástico. E você escutou o Jardim, né? Com certeza. Esse escutou com força. Né? Agora uma referência mais técnica, né, para aquele profissional, tanto da área jurídica como da área de outras áreas da conservação, que queira ter um contato com o direito ambiental, é o livro A Natureza à Margem da Lei, que é um livro do François Ost, que é um professor belga. É um livro que foi editado pelo Instituto Piaget, uma editora de Lisboa, mas que se consegue encontrar facilmente no Brasil. Não é de jeito nenhum um livro que trata de interpretação de lei, mas é um livro que faz como é que eu posso dizer para você, ele faz uma contextualização do direito ambiental na relação com a crise atual e com a ciência de uma maneira extremamente elegante, extremamente bem feita, consistente. É um livro aqui a tradução portuguesa de 95, mas ele tem uma riqueza fantástica, fantástica. Então é uma recomendação para qualquer profissional da conservação e do próprio direito ambiental, né? Excelente. Aqui o livro que resultou do meu trabalho no mestrado, A Conservação do Bioma Cerrado, o Direito ante a Fragmentação de Ciências e Ecossistemas. Vejam que a preocupação com a questão da interdisciplinaridade, ou com a falta dela, já está no próprio título do livro, né? Fica como dica para aqueles que se interessarem para o tema, né? Quem sou eu para indicar meu próprio livro? Não vou fazer isso, mas aqui talvez existam talvez existam algumas pistas aqui do caminho que eu percorri desbravando naquele momento, né, no momento do mestrado, essas relações que existem entre a geologia ambiental, a fitogeografia e o direito. Tem um pouco de história ambiental, de epistemologia, de metodologia para questões ambientais no livro também. A questão metodológica, aliás, foi uma grande preocupação no meu trabalho, e mais tarde ela acabou sendo aquilo que houve segundo a banca da minha defesa, né? O que houve de mais consistente, talvez de mais digno de nota no trabalho, foi a questão metodológica. Que legal. Tem um detalhe interessante, procurando ser autêntico, original, trouxe um teórico que também era inédito até aquela altura na literatura sobre direito ambiental e conservação no país, que é o Herman Duyvert, é um holandês, e existem poucos trabalhos sobre essa abordagem ambiental para questões ecológicas no Brasil, e está no trabalho aqui, para quem se interessar, foi publicado pela editora Ana Blum em 2013. E de mais a mais, eu publico boa parte dos meus trabalhos naquele portal academia.edu. Aí é só procurar lá, academia.edu. Tá. Então é só procurar por Luciano J. Alvarenga
é que boa parte dos meus trabalhos, inclusive alguns trabalhos sobre o Cerrado, sobre geoconservação, sobre justiça ambiental, estão lá nessa página que eu criei lá no portal, no academia.edu. Com aquela ideia, né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado, eu acho que a gente tem que socializar, né? É uma das premissas, né, da conservação, né? Socializar o conhecimento e não só socializar o conhecimento, mas é o que a gente conversou aqui nessa conferência. É saber também conversar, né? Claro, ouvir e escutar. Hoje acho que a palavra da conferência é saber escutar, né? Há um texto do Rubem Alves, né, que é chamada sobre a escutatória. Acho que, né, quem está nos assistindo pode ouvir, está nos ouvindo aí, pode acompanhar na internet, procurar esse texto, que é um texto muito bonito assim do Rubem Alves e que fala sobre essa escutatória, que eu acho que é uma palavra-chave para os nossos tempos aí. Né? Não, legal demais, Luciano. E para ir finalizando, você teria alguma dica ou algum conselho mesmo para quem está iniciando aí os trabalhos na conservação, seja iniciando a graduação ou formou e está querendo partir para a conservação? Bom, além de tudo que a gente já disse, né, sobre a beleza que há nesse caminho novo, né, sobre a importância da abordagem interdisciplinar, sobre a nossa escutatória, né, eu acho que o fundamental para quem está nos assistindo Felipe, eu tive assim, a alegria assim, de ter ao meu lado, como professor e como colegas, né, de faculdade, tanto na UFMG como na UFOP, pessoas que me ajudaram muito e que me ensinaram assim, a importância da autonomia do pensar, a importância da autenticidade do trabalho. Então, assim, sejam autênticos, não tenham medo de arriscar abordagens novas, né, de trazer uma coisa nova vamos sair dos lugares comuns, né, acho que é importante arriscar-se, inovar assim, no sentido metodológico, procurar abordagens diferentes. Eu acho que a autenticidade, eu acho que é fundamental isso. Eu gosto muito de música também, então a gente vê assim, os músicos, os artistas têm muito essa preocupação com a autenticidade do trabalho. Eu acho que cabe a nós também, como pesquisadores, né, estudantes, trazer a autenticidade àquilo que nós fazemos. E sempre na direção do bem, na direção da melhoria das condições de vida das pessoas e da vida em geral. Né, procurando trazer vida, né, como Albert Schweitzer apregou, né, com a sua ética de reverência pela vida, trazer vida, melhorar as condições dela no planeta. Acho que é isso. Bom, Luciano, que é isso, cara. Acho que esse papo aí... Foi legal? Muito legal, pessoal. Então vamos encerrando, né, a conferência. E eu queria agradecer também o convite da Bocaina, assim, eu fico muito honrado, né? A gente trabalha no anonimato, né, Felipe? Eu gosto do anonimato, pra te falar a verdade, eu gosto de ficar no meu canto, assim, com um bom mineirinho quietinho, né? Mas eu queria agradecer muito o convite da Bocaina, parabenizar toda a equipe, né? Tá o Heron e o Lucas aqui participando dos trabalhos, saudá-los também, tá? Agradecer por tudo e pela gentileza do convite e dizer assim para todo mundo que está nos ouvindo que eu estou à disposição também para responder depois, para trocar ideias. Acho que é a minha missão e também para ouvir também as pessoas, né? Estou às ordens, tá bom? Legal demais. Então aí tá. Nós que agradecemos muito, né, em nome da Bocaina, a sua participação. Foi muito valiosa mesmo essa conversa, dicas fantásticas e um exemplo mesmo de profissional da conservação. Muito obrigado, Luciano. Valeu, Felipe. E até a próxima, galera. Obrigado.